foi demitido depois da derrota de hoje para o Goiás em São Januário pelo placar de 1-0. O Vasco completou 10 jogos sem vitória. Vejam vocês, o Vasco só ganhou um jogo no campeonato, foi na primeira rodada contra o Atlético em Belo Horizonte. De lá para cá, são 7 derrotas, 3 empates, o Vasco não conseguiu mais nenhuma vitória, são 6 derrotas seguidas e Barbieri foi demitido com esses números, olha, 24 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, um aproveitamento de 43%. Sobre o Vasco e essa atuação de hoje, que culminou com a derrota em 1-0 e a demissão do Barbieri. A gente assistindo o jogo, né, Ricardinho, a impressão é que assim, o primeiro tempo é que o Vasco não faz um mau jogo, consegue ter oportunidades, criar chances de gol, a fase não ajuda, a bola bate na trave, o Tadeu faz grandes defesas e... Oi? Gol anulado, né, o gol que a gente está vendo aí, o gol marcado pelo Andrei Santos. E no segundo tempo o time perde completamente o controle, a cabeça e é um festival de cruzamentos para a área e nada de criatividade. Toma o gol, né? E aí, a partir do gol do Goiás, o time realmente se desorganiza, as substituições não surtem efeito, o time muito nervoso, mas realmente no primeiro tempo o Vasco teve um volume, teve condições de sair na frente. Não só pelo gol anulado, mas teve bola na trave, né? Teve um volume de jogo, acho que o Vasco não fez um mau primeiro tempo. Só que o momento é um momento de dificuldade, e quando você não transforma em vantagem ou em resultado, né, essas oportunidades, você corre o risco, e foi o que aconteceu, de numa jogada, num chute, né, o goleiro do Vasco, que era uma bola defensável, né, o Léo, e isso não é culpar individual, até porque ele não é culpado dessa fase do Vasco, ele está dentro do contexto do time, né, a culpa é coletiva, o trabalho é coletivo, mas era uma bola defensável, e que o Vasco acabou tomando o gol. E aí em diante, o segundo tempo realmente foi muito de um time assim, tentando chegar ao gol de qualquer jeito, né? E de qualquer jeito, no futebol é muito difícil, né? E o Goiás, que é um time bem armado, que está chegando um treinador novo, ele não pôde ficar no banco de reserva, mas é um time bem organizado, conseguiu uma bela vitória, né? Conseguiu uma bela vitória, o Vasco continua tentando se acertar no campeonato, só que as rodadas vão passando e a dificuldade da pontuação e principalmente de desempenho, a falta de confiança do jogador e essas situações agora, né, a partir do jogo de hoje, que acontecem em volta da torcida, a revolta do torcedor, a ação do torcedor, é uma situação de uma difícil administração. O Vasco vai ter que começar de novo, como a gente fala no futebol, né? E tá aí o gol, né? A falha do Léo Jardim na única finalização no gol do Goiás em todo o jogo. Foi o único chute no gol do Goiás em todos os 90 e poucos minutos de jogo, Mansur. A questão é que a diferença do Vasco do primeiro tempo para o segundo, como o Ricardinho muito bem explicou, contou o jogo como o jogo, da mesma forma que eu vi, ele é um retrato de um Vasco em que o relógio passou a ser o inimigo do Vasco. Agora, se você olha para o campo, nas costas de quem está essa responsabilidade de conviver com esse nível de pressão que faz o Vasco se transformar terrivelmente conforme o tempo avança? Em um time que iniciou o jogo com 6 jogadores sub-23, no ataque um menino de 16 anos, e depois entram outros garotos ao longo do tempo. Figueiredo, Peck. Por quê? Porque o processo que o Vasco vive para entrar nessa temporada, ele já é, por natureza, muito difícil, que é a reconstrução total de um elenco, uma reconstrução total de clube. O Vasco entra no modelo de SAF porque era um Vasco que não conseguia se enxergar paz politicamente, inclusive, para se transformar, para fazer um processo de reconstrução através do modelo associativo, porque o Vasco viveu 1000 processos politicamente autofágicos ao longo dos anos, um clube que se destruía internamente, parte por um modelo de SAF, tentando isolar um pouco o ambiente político do ambiente esportivo, mas aí vive uma temporada que era extremamente desafiadora, uma reconstrução de elenco na volta a uma Série A muito competitiva. E aí parte para um processo com mais de 15 contratações, e que se você elencar essas mais de 15 contratações, em parte pela tensão dos resultados não acontecendo, pela pressão do tamanho do Vasco, o fato é que muitos desses jogadores, uma quantidade enorme desse primeiro pacote de contratações, não se estabeleceu no time. Se a gente fizer uma lista de Paulo Henrique, de Capasso, de Bambu, de De Luca, de Carabarral, de Orelhano, Juan Seco, Pedro Raul,
foi titular, mas tecnicamente viveu um momento difícil. São muitos jogadores que não entraram, que não se enquadraram, não conseguiram dar uma resposta. O Vasco não conseguiu construir uma base confiável e passou a recorrer a quem? A jogadores muito jovens e muitos deles que já estavam no elenco do ano passado, que veio da Série B. E aí é muita pressão em cima de um elenco que passa, de um time que passa a representar o Vasco em campo, até com qualidade técnica, porque não dá para dizer que o Andrei não tem, qualidade técnica, que o Marlon Gomes não tem qualidade técnica, que o Ryan não tem qualidade técnica, mas é uma base muito jovem, no momento de extrema pressão. Então o Vasco não tem sequer uma estrutura de time que dê sustentação a esses jovens para que o Vasco consiga enfrentar momentos como esse. E o Vasco... A partida entre Vasco e Goiás, disputada em São Januário, marcou mais uma derrota dolorosa para os vascaínos. Com um placar de 1-0 a favor do Goiás, o resultado negativo aumentou ainda mais a pressão sobre a equipe e, como consequência, culminou na demissão do técnico Maurício Barbieri. O confronto foi marcado por um desempenho abaixo do esperado por parte do Vasco. Mesmo jogando em casa, a equipe encontrou dificuldades para impor seu estilo de jogo e criar jogadas ofensivas consistentes. O Goiás, por sua vez, mostrou-se organizado e aproveitou as oportunidades que teve para marcar o gol decisivo. A falta de efetividade nas finalizações mais uma vez foi evidenciada no desempenho do Vasco. Apesar de algumas tentativas de reação ao longo da partida, o time carioca não conseguiu balançar as redes adversárias e converter suas chances em gols. Essa carência de eficiência ofensiva tem sido uma constante ao longo da temporada e tem frustrado os torcedores. Após o apito final, a diretoria do Vasco tomou a decisão de demitir o técnico Maurício Barbieri. A sequência de resultados negativos, aliada à falta de evolução da equipe, levou à necessidade de uma mudança no comando técnico. A demissão de Barbieri representa a busca por uma nova perspectiva e uma tentativa de revigorar o time. Ao longo de sua passagem pelo Vasco, Barbieri comandou a equipe em 24 jogos, obtendo 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Apesar dos esforços, os resultados não foram suficientes para tirar o Vasco da zona de rebaixamento, onde a equipe se encontra desde a 7ª rodada do Brasileirão. A demissão de Barbieri reflete a pressão intensa enfrentada pelo clube e a necessidade de encontrar soluções imediatas para reverter a situação. Agora, a diretoria do Vasco terá o desafio de buscar um novo técnico que possa trazer novas ideias, motivação e resultados positivos para a equipe. A derrota para o Goiás e a subsequente demissão de Barbieri são um alerta para o Vasco, mostrando que mudanças são necessárias e que a busca por uma reação é urgente. A equipe precisa encontrar uma nova dinâmica de jogo, fortalecer sua defesa e aprimorar suas jogadas ofensivas para voltar a conquistar vitórias e escapar da ameaça de rebaixamento. A torcida vascaína espera que essa mudança de comando traga os resultados tão almejados e que o clube possa encontrar seu caminho de volta às vitórias. O desafio agora é reconstruir a confiança, reerguer-se na tabela e lutar pela permanência na elite do futebol brasileiro. É isso, torcida vascaína, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos fortalecer. Obrigado a todos e até a próxima.